Começou mais um vídeozinho aqui, meu pequeno e humilde canal, beleza? Ontem, o nosso super-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficou várias horas na Câmara do Deputado, tendo que dar explicações lá para as deputaiadas acerca dos vazamentos daqueles áudios, né? Que então já encheu o saco, esse negócio lá do Vedesvaldo, do pavão misterioso, do internet, já encheu a porcaria da paciência. Meu Deus, o pessoal ainda tá tentando imputar o Sérgio Moro, que o cara lá é imparcial, que armou contra o Lula e tudo mais. Nem parece que eles viram as manifestações de domingo que estavam sendo a favor do Sérgio Moro e tudo mais. E assim, cara, na audiência de ontem, o Sérgio Moro acabou sendo chamado de ladrão. Sim, chamaram Sérgio Moro de ladrão. Então, assim, antes de eu comentar esse assunto, aquela mendigância. Se inscreve no canal, aperta o sininho, ajuda o canal a crescer, o canal pequeno, simples, humilde, mas estamos aí, ajuda nós a crescer, cara. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui à matéria, que como eu sempre faço, leio e deixo na descrição para você ver depois. Vamos ler aqui. Deputado chama Moro de juiz ladrão e ministro vai embora da Câmara. Deputado Glauber Braga criticou ministro. A audiência acabou encerrada após tumulto. Ou seja, um dia normal em Brasília, né, cara? Terminou em tumulto a sessão conjunta da Câmara em que o ministro Sérgio Moro prestou esclarecimentos sobre as conversas com integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato desta terça-feira, 2 de julho de 2019. Depois de quase 8 horas de debates, Moro foi chamado de juiz ladrão pelo deputado Glauber Braga do PSOL, ou seja, é sempre o PSOL. Mas engraçado, o PSOL não gosta de ladrão, velho. Que eu saiba, o PSOL são os primeiros a defender os ladrões. São vítimas da sociedade, então eles deveriam, se fosse verdade que o Moro é ladrão, deveria amar o cara, não é? Ou seja, você vê um dos partidos mais contraditórios que tem, né? E que não vale porcaria nenhuma. E deixou o local. A audiência, então, foi encerrada pela deputada professora Marcivânia, do PCdoB, que comandava os trabalhos no momento da confusão. Tá escrito aqui, ó. O que o cara lá falou? A história não absolverá o Senhor da... Caraca, velho. Minha rinite tá atacando hoje, velho. Eu tô ruim, vocês não fazem ideia como eu tô ruim hoje. A história não absolverá o Senhor. Da história o Senhor não pode se esconder. E o Senhor vai estar, sim, nos livros de história. E vai estar nos livros de história como o primeiro juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. Ou seja, esse cara tem que se formar mais. Já houve muitos juízes que se corromperam, mas não é o caso do Sérgio Moro. E nota, o Sérgio Moro, sim, vai entrar por livros de história, mas não como juiz ladrão, e sim como um herói nacional. É isso que vai estar nos livros de história, disparou o Braga, depois de comparar Moro a um hábito de futebol que ajuda o time a ganhar e depois passa a integrar a diretoria deste time. Cara, o cara é tão idiota que o cara nem percebe que quando um jogo, Flamengo e Vasco, você acha que o juiz vai torcer para um desses dois? O juiz vai ser ou vascaíno ou Flamengo? Claro que não. Num jogo Flamengo ou Vasco, o juiz pode ser um santista, pode ser um corintiano, um palmeirense, pode ser de qualquer outro time. Mas é lógico que não vai torcer nem para o Flamengo e nem para o Vasco, né? Ou seja, o cara nem de futebol entende, vai entender de política. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado. Para falar a verdade, a população brasileira, sim, aceitou como fato consumado que o Sérgio Moro é um herói
nacional. Esse cara não devia estar aqui nos dias das manifestações, não é? Esse cara, eu acho que ele não deve ter visto como o Moro foi recepcionado lá no Maracanã. Eu acho que esse cara tá... Cara, esse Sérgio Braga, esse cara deve estar... Esse Glauber Braga, eu acho que deve estar no mundo do fantástico mundo de Bob, sabe? Deve estar alienado, acho que não sabe o que está acontecendo. O primeiro, um juiz ladrão corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingido. É o que o senhor é, um juiz que se corrompe, e apesar dos gritos, um juiz ladrão, acrescentou o congressista. Após a declaração de Glauber Braga, os demais congressistas começaram a gritar e se dirigiram à mesa. Professora Marcivânia, que presidia a audiência no momento, chegou a dizer que o deputado tem liberdade de expor seu posicionamento. Não foi palavra de baixo calão. Depois, acabou voltando atrás e pediu que a expressão juiz ladrão fosse retirada das notas taquigráficas da sessão. Moro, então, deixou o local aos gritos de ladrão e fujão. Marcivânia ainda tentou retomar o interrogatório, mas acabou desistindo e encerrando a sessão. A sessão, como ministro, começou às 2h19 e terminou às 21h50. Na audiência, Moro reafirmou não ter orientado os trabalhos da Lava Jato, enquanto era juiz. Disse que se tivesse se omitido durante a confusão da operação, não sofreria os ataques que sofreu atualmente. Cara, eu não vou ler tudo, como eu sempre faço, eu vou deixar o link da descrição para depois você ir lá ver, e vou deixar o vídeo dessa bagunça toda para você ver, né? Então, me fala uma coisa, Sérgio Moro é um ladrão, né? Tá, então me diz, quanto foram encontrados na conta dele? Né? Em que esquemas ele estava envolvido? Tá. O patrimônio dele, por acaso, está acima daquilo que ele podia ter como juiz? Me fala. Aonde estão as provas que Moro foi comprado, que ele recebeu propina? Me fala. Se o Moro é um ladrão, cadê as provas do roubo, do furto, da corrupção? Aonde está? Cara, tá aí um cara que tá fácil da gente processar. Tá muito fácil o Moro entrar num processo contra esse cara, esse tal de Glauber, e se dar bem, cara, porque o cara chamou o Moro de ladrão à toa, de graça, cara. Ai, meu Deus do céu. Qual o nome do palhaço? Glauber Braga do PSOL. Tá aí um bom cara para você não votar nas próximas eleições. Cara, Confara é uma palhaçada, velho. É uma palhaçada, cara. Sérgio Moro é ladrão? Não, ele não é. Até que você prove que existe algo de errado do patrimônio dele, que ele recebeu propina, que ele roubou alguma coisa. Cara, como é que você vai chamar o cara de ladrão? Ladrão com certeza é esse Cláudio. Eu aposto que se você investigar o Glauber Braga, alguma coisa você deve encontrar. Com certeza. O pessoal... E outra, se o Sérgio Moro é ladrão, como eu comentei, então o pessoal não deveria estar criticando, deveria estar abraçando o cara, porque o pessoal, uma coisa que o pessoal mais ama é ladrão, e o que mais tem lá dentro também é ladrão. Ah, palhaçada, cara. Ai, meu saco. Deixa aqui o que você achou. Link tá na descrição. O vídeo vai estar na descrição. Moro é ladrão? Não. Ele é o nosso herói nacional. Eu já repeti isso várias vezes e vou repetir. O Moro, para super-herói, ele só falta a capa. Bem, tá aí o vídeo. Comenta aqui o que você acha. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau. E... fui!